Olha, se a gente for resumir a economia brasileira nos últimos 3 anos, a palavra é contradição. Vimos o crescimento a acontecer, mas também vimos a dívida aumentar. Reformas que esperaram décadas, mas também polémicas fiscais. Então, bora mergulhar nos números e nas decisões que marcaram esse início do terceiro mandato do presidente Lula. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 30 de outubro de 2022. Com esse número aí na tela, 50,9% dos votos, Lula era eleito presidente. Só que a história de verdade não está nesse número. É neste aqui, 49,1%. Essa foi a margem para o seu adversário, naquela que foi a eleição mais apertada da nossa história. E o resultado, claro, não foi só um número, foi o retrato de um país rachado ao meio. E é aí que a gente chega na pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Com um país tão dividido, o que é que isso significou para a economia? Como é que se governa, economicamente falando, com uma margem tão pequena? Para a gente entender o que o novo governo fez, primeiro a gente precisa de olhar para as regras do jogo que eles herdaram e que quiseram mudar logo de cara. Foi, na verdade, uma virada de chave na filosofia econômica do país. Então, a regra que valia era essa aí, o famoso teto de gastos. Na prática, era o seguinte: o governo só podia aumentar as suas despesas no mesmo ritmo da inflação do ano anterior. E para a nova administração, isso era como uma camisa de forças. Impedia-os de cumprir as promessas de campanha, sabe? Especialmente na área social. E qual foi a solução proposta? O tal do arcabouço fiscal. A ideia era criar uma regra nova, mais flexível, que deixasse o governo gastar um pouco acima da inflação todos os anos. O objetivo era, claro, abrir espaço no orçamento para investir em programas sociais e outras áreas. Então, resumindo a ópera, a gente saiu de um modelo super restrito, que amarrava a despesa à inflação passada, para um outro que permite que a despesa cresça de verdade, acima da inflação, todos os anos. É basicamente a diferença entre uma política de contenção e uma de expansão. Beleza, agora vamos para o primeiro ano de governo, 2023. Foi um ano, assim, de pôr os planos em prática rapidinho, mas foi também um momento em que esses planos ambiciosos deram de caras com a realidade dura das contas públicas. E o primeiro problemão já apareceu de cara: de onde tirar o dinheiro. O Congresso até aprovou a PEC da transição, que liberou 145 mil milhões de reais em despesas extras. Mas aí é que está, só a expansão do Bolsa Família ia custar 170 mil milhões por ano. A conta simplesmente não fechava. Mas olha, mesmo com essa dificuldade toda, o governo conseguiu 2 vitórias gigantes no Congresso. Primeiro, aprovou o seu arcabouço fiscal, a nova regra de despesas, e segundo, e talvez o mais impressionante, aprovou a reforma tributária. Pensem só, esta reforma ficou a patinar durante 30 anos. Vários governos tentaram e não conseguiram. O coração desta reforma é o tal do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é genial na teoria, simplificar aquele caos de impostos que a gente tem, trocando 5 tributos por só 2. O porém é que essa simplificação pode vir com um preço. A estimativa é uma taxa de 28%, que poderia ser a mais alta do mundo. É complicado. Ok, e no fim das contas, como é que 2023 fechou? Em vários aspectos, os números foram surpreendentemente bons. Viram? O PIB cresceu bem, a bolsa subiu mais de 20% e o desemprego caiu. Só que, por trás desses indicadores positivos, havia um número que acendia um grande sinal de alerta. Um déficit de 230 mil milhões de reais. Ou seja, o governo gastou muito, mas muito mais do que arrecadou. E aquela meta de déficit zero que eles mesmos criaram ficou bem longe de ser batida. E foi esse rombo nas contas que deu o tom para o ano seguinte, 2024. As consequências daquele gasto todo começaram a aparecer, e com elas vieram novos desafios para a economia e muita tensão política. Para entender 2024, basta olhar a trajetória do dólar. Ele começou o ano até que tranquilo, mas depois disparou. Passou dos R$ 6 e em dezembro bateu um recorde histórico. O impacto disso foi sentido em toda a economia, do supermercado ao investidor.
2024 foi um ano de muita confusão. Teve a taxa das blusinhas, aquela sobre as importações pequenas, que deixou muita gente irritada. Teve briga pública aberta entre o presidente e o chefe do Banco Central. E para tentar segurar o dólar e a inflação, o que o Banco Central fez? Subiu a taxa Selic com força, o que acaba por travar a economia. A inflação, mesmo assim, não bateu a meta. E assim a gente chega em 2025, o terceiro ano. Com as contas ainda no vermelho, a grande história do ano foi uma só: a busca do governo por mais e mais dinheiro, por mais receita. Uma busca que foi, muitas vezes, bem controversa. E o ano já começou com uma proposta que foi uma verdadeira bomba. A ideia de monitorizar todas as transações de Pix e cartão de crédito acima de um certo valor por mês. O governo disse que era para combater a sonegação, mas a reação do público foi péssima. Soou como um controle excessivo. A repercussão foi tão negativa que tiveram de voltar atrás rapidinho. A coisa não parou por aí. A pressão só aumentava. Em maio, a oposição política lançou um manifesto que viralizou na internet. E ele começava com essa frase aí, uma acusação bem direta sobre a política de impostos do governo. E no meio desse manifesto, um número saltava aos olhos: 27. 27 vezes. Segundo o documento da oposição, esse foi o número de vezes que o governo criou ou aumentou algum imposto desde o início do mandato. Dava uma média de um aumento a cada 34 dias. Este dado, claro, dominou a conversa durante semanas. Mas essa busca por mais arrecadação sofreu um golpe duro. O governo tentou acabar com a isenção de impostos em investimentos bem populares, como LCI e LCA, e o Congresso barrou a proposta. Foi um sinal claro de que aumentar impostos não ia ser tão fácil assim. Então está bem. Depois destes 3 anos de idas e vindas, qual é a foto da nossa economia? Bom, é uma foto complexa, cheia de contrastes. Por um lado, o desemprego está lá em baixo, em níveis históricos, e a bolsa está perto das máximas. A inflação também parece sob controlo. Por outro lado, a dívida pública continua altíssima, sendo uma preocupação constante, e o real, apesar de ter estabilizado, ainda está mais fraco do que no começo. E tudo isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Como é que uma economia consegue manter o desemprego baixo e a bolsa em alta, ao mesmo tempo em que a dívida do governo não para de crescer? É um equilíbrio muito, muito delicado. E a resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da economia do Brasil.